As valvopatias são situações que levam a sobrecargas tanto de volume como de pressão no miocárdio. E tanto os dois estímulos levam a situações de compensação hemodinâmica. Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto do The Valve Club. E hoje vamos trazer mais uma discussão muito interessante sobre fisiologia e fisiopatologia das valvopatias. E a primeira pergunta é: por que isso é importante para você? Porque com esse conhecimento, com a noção dos conhecimentos dos conceitos básicos em valvopatia, você consegue, à beira-leito, resolver o problema do seu paciente em inúmeras situações. Veja bem, apenas de você entender um detalhe da ausculta ou um detalhe do exame físico mais apurado, você consegue diferenciar entre um paciente grave ou um paciente com uma doença específica, uma valvopatia em questão. Hoje nós vamos discutir sobre o remodelamento ventricular secundário às valvopatias. Como vocês sabem, as valvopatias são situações que levam a sobrecargas tanto de volume como de pressão no miocárdio. E tanto os dois estímulos levam a situações de compensação hemodinâmica. E isso é feito através do remodelamento. O remodelamento nada mais é do que algum grau de hipertrofia secundária a uma sobrecarga. E o objetivo dessa hipertrofia é fazer com que a pressão, a tensão da parede do ventrículo esquerdo permaneça constante. Baseado na lei de Laplace, você sabe que o diâmetro e a espessura têm uma correlação constante, ok? Se você tem um aumento de pressão naquela parede, você vai ter um estresse miocárdico maior, um consumo maior de energia. E esse consumo tem que ser equilibrado para que o indivíduo tenha uma compensação hemodinâmica e não evolua com sobrecargas. Óbvio que todo esse mecanismo tem um limite, tem um teto. E uma vez que ultrapassa esse teto, você entra na situação de descompensação. Mas voltando ao assunto, falando em compensação hemodinâmica, você teria a seguinte situação. Você tem a sobrecarga de pressão e a sobrecarga de volume. Sobrecarga de pressão é uma situação que você tem uma elevação da pós-carga com a qual o ventrículo esquerdo trabalha. Exemplo clássico, estenose aórtica. Na estenose aórtica é mais difícil aquele ventrículo ejetar o sangue através daquela válvula que não abre adequadamente. Ao fazer isso, aumenta-se a pressão sistólica dentro da cavidade ventricular. Esse estímulo leva a um aumento da espessura da parede, já que o diâmetro não tem interferência. Aumentando a espessura da parede, você aumenta o número de fibras miocárdicas que vão agora trabalhar para poder vencer essa barreira e equilibrar o gasto energético dentro do ventrículo esquerdo. Essa é a sobrecarga de pressão, aumento de pós-carga, e leva a uma hipertrofia concêntrica, aumento de parede sem aumentar o diâmetro cavitário. Do outro lado, algumas valvopatias podem levar a uma sobrecarga de volume. Como assim? Exemplo clássico, insuficiência aórtica. Então aquele ventrículo agora, ele lida com o sangue durante a diástole que chega do átrio esquerdo e o sangue que reflui de forma patológica da aorta. Então ele tem que acomodar todo esse volume que chegou. E aí você tem uma dilatação de cavidade, uma distensão de parede por elevação da pré-carga. Então é a energia que o ventrículo tem que desprender para poder lidar com todo esse volume que chega. Então chega volume do átrio esquerdo, chega volume da aorta. Isso aí aumenta o diâmetro. De forma compensatória, você precisa aumentar a massa desse ventrículo. Ele tem que evoluir com hipertrofia para que ele possa manter o tônus e a tensão da parede. Como ele já aumentou o diâmetro e você não pode também aumentar a espessura, ele faz uma hipertrofia excêntrica. As fibras agora estão em série, ok? Então você aumenta a cavidade ventricular, mas a parede, a espessura da parede, em geral, não se eleva. E esse é o cenário da hipertrofia excêntrica, típica de sobrecarga volêmica, onde existe uma pré-carga aumentada. Quer outro exemplo de pré-carga aumentada? Insuficiência mitral. A insuficiência mitral faz com que o sangue que venha do átrio esquerdo, ele venha de forma muito aumentada, venha com débito pulmonar normal, que é o fisiológico, mais a quantidade de sangue que refluiu no ciclo anterior para dentro do átrio. Então agora o ventrículo tem que receber muito mais sangue do que ele receberia. E isso leva a uma sobrecarga de volume, um aumento de pré-carga e, portanto, uma hipertrofia excêntrica. Então o que nós temos? Uma hipertrofia concêntrica de um lado, num cenário de sobrecarga pressórica. Exemplo clássico, estenose aórtica. Do outro lado, hipertrofia excêntrica, num cenário de sobrecarga volêmica. Exemplo clássico, insuficiência mitral, insuficiência aórtica. Ok? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!